Nessa primeira aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre as origens da auditoria. Desde já, dizendo que é muito difícil se precisar quando começou-se a profissão de auditor na história do mundo. O que se pode dizer a respeito da profissão é que eram considerados auditores todos aqueles profissionais que prestavam contas para um superior e eram responsáveis por supervisionar as transações comerciais e financeiras. Nos próximos módulos, que são módulos um pouco mais técnicos, mais profundos, nós vamos conversar das definições e das atividades atuais de um auditor interno, ok? Então vamos em frente. Em tempos muito remotos, e isso a gente está falando da antiguidade mesmo, existia, obviamente, as transações comerciais. Então, vendiam-se peixes, vendiam-se produtos artesanais, mas, por tratarem-se de pequenos volumes de transações e pequenos valores, não havia necessidade de muitos registros, muitos cálculos. O próprio dono, ele dominava as transações e os números com que ele estava lidando. Só que com o passar dos tempos, as transações foram aumentando, foram ficando mais complexas, a gente vai ver isso no transcorrer dessa aula, e começou a ter a necessidade de alguém que auxiliasse os proprietários a avaliar, a verificar aquelas transações comerciais. Daí foi surgindo então, de uma forma mais rudimentar, o auditor, que era aquela pessoa responsável por verificar aquelas contas. Documentos históricos afirmam, inclusive, que os imperadores romanos nomeavam altos funcionários que eram incumbidos de supervisionar todas as operações financeiras de seus administradores provinciais e lhe prestar contas verbalmente. O termo auditoria vem do latim ouvir. Europa, centro do mundo. Aí estamos falando do século II, na França, onde os barões eles eram obrigados a realizar a leitura pública de suas contas na presença dos funcionários da coroa. Ainda aproximadamente no século II, o rei Eduardo, na Inglaterra, ele determinou que os seus agentes verificassem as contas de sua falecida esposa. A aprovação desses auditores era atestada em documentos que constituíram os primeiros relatórios de auditoria chamado probatur sobre as contas. O termo auditing originou-se no final do século XIII na Inglaterra, sob o poder do rei, que mencionava o termo auditor sempre que se referia ao exame das contas, alegando que se estas não estivessem corretas, iria punir os seus responsáveis. Como será que começou a auditoria no Brasil? Muito bem, a nossa literatura informa que as primeiras evidências da profissão de auditor ocorreram na época colonial, onde a coroa designava determinadas pessoas para checarem, para verificarem o recolhimento dos tributos. Essas pessoas, esses profissionais, eram chamados assim de o olho do rei. Na verdade, o que eles queriam evitar as fraudes. E sobre fraude, nós falaremos um pouco mais detalhadamente nos próximos módulos do nosso curso de auditoria. Não percam, ok? Durante o século XVII,
A Inglaterra, através do mercantilismo, dominava os mares e controlava o comércio, mantendo grandes companhias. O regime monárquico institui impostos sobre os lucros dessas companhias no sentido de aumentar a riqueza do país. Nasce aqui o imposto de renda. Nessa época, a Inglaterra já se firmava como uma das grandes potências do mundo. Como consequência, a Inglaterra foi o país que mais desenvolveu a auditoria. Vamos ver mais à frente em nosso curso que os maiores escritórios de auditoria nasceram na Inglaterra.